Salmo 66 e o versículo 16 diz assim: Vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A paz do Senhor Jesus. Nesta tarde, o convite está aberto, tanto quanto o momento da reflexão da palavra de Deus e dos arquivos expostos sobre a meditação. Eu quero meditar nesta tarde sobre a bênção de Jacó, sobre a casa de José. Eu concluí os pilares da fé em Abraão, Isaque e Jacó, e sobre Jacó pesou uma maior missão. Sobre Jacó pesou uma responsabilidade dupla, que foi a primogenitura à custa da artilharia da mãe. E ele herdou uma bênção inaceitável para Jacó. Jacó herdou a bênção de Esaú. A bênção de Jacó como primogênito talvez tivesse sido diferenciada da que ele herdou como Esaú. Porém, Deus visita Jacó e muda-lhe o nome para Israel. Ele diz: então, se tu queres, e é tu mesmo que está na guerra, tu não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel. Quando Deus fez isso com Jacó e falou com ele assim, ele encerrou a primogenitura da bênção ali. Isaque tinha sido o ministério da preparação da bênção da primogenitura, porque ele era único e ele era o primogênito diante de Deus. Então, quando Jacó encerra a bênção da primogenitura, Deus o transforma em uma nação. Então, todos os filhos ali teriam posse sobre a terra e sobre a terra da bênção de Deus. Todos os filhos teriam um ministério com o pai. Então, quando Jacó ele entra na presença de Deus e recebe a bênção de Israel como nação, todos os seus filhos, todos os seus 12 filhos foram ministerialmente convocados a estarem em uma grande missão da parte de Deus sobre a terra. E essa missão, meus irmãos, subiu para o céu. Essa missão não ficou aqui. Ela está nas nossas mãos como igreja, ela está nas nossas mãos como crentes, administrar a missão da bênção de Deus sobre a casa de Jacó, que Deus o transformou em Israel. Então os 12 filhos estão incluídos ministerialmente sobre uma grande primogenitura que ele tomou posse. O pai o abençoou como Esaú, como primogênito, mas ele foi reconhecido por Deus como Jacó. E quando ele chega diante de Deus, Deus luta com ele, porque a bênção que o pai havia entregue não era dele, e o pai entregou a ele com o nome do irmão. Então ele luta com Deus, porque o anjo vem abençoar Esaú e encontra Jacó. Mas o anjo não encontrava Esaú, o Esaú que foi abençoado, em lugar algum, porque o Esaú era Jacó. Então ele luta com o anjo para identificar, para ganhar a identificação de que ele estava com a bênção de Esaú, mas ele era Jacó. Então Deus disse para ele: como tu lutou com Deus, tu não serás mais nem Jacó nem Esaú, tu serás Israel, a nação do Senhor. E sobre os teus 12 filhos haverá herança e haverá
primogenitura, herança. Eles todos serão herdeiros. O primogênito herdava tudo que era do pai. Então a primogenitura dele era sobre todos os seus 12 filhos. E essa bênção, ela toma conta do ministério sacerdotal, e ela vai para as terras onde Deus derramou a bênção abrâmica. E ela passa para a promessa eterna de Deus, a divindade. Porque em entregar aos filhos de Jacó a cidade e a terra de Israel e de Canaã, ele entrega Jerusalém, a cidade da promessa. E ao edificar Jerusalém, ele nomeia as 12 portas como sendo os filhos de Israel. Por quê? Eram os filhos de Israel que teriam a direção do sacerdócio pela qual Cristo viria consumar a salvação. Então eu quero ler Apocalipse 21 e 12, que vai refletir sobre a responsabilidade que há sobre os 12 filhos de Israel. A responsabilidade que caiu sobre a bênção de Jacó e sobre os 12 filhos de Israel. Apocalipse 21 e 12 diz assim a palavra de Deus, para que possamos alcançar através dessa palavra a bênção de José. É onde o meu objetivo, é onde eu quero levar a meditação, é para a bênção de José. Então diz assim, Apocalipse 21 e 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Essa cidade que João viu não estava situada em Jerusalém, sobre a terra. Ela já estava edificada no céu. Quem nos deu essa cidade e quem nos deu a posse dela foi o Cordeiro, que veio para Jerusalém de Israel, que descendeu à origem dos filhos de Israel e de Israel como pai e patriarca. Então essa cidade estava no céu. E quando João vê a cidade, ele vê as 12 portas. E quem são os autores das 12 portas que há na cidade celestial? Os 12 filhos de Israel. Porque foi sobre Israel que a promessa de Deus se cumpriu na vida para a salvação da alma do homem e para o Pai da eternidade consumar a salvação. Jesus, ele consumou a salvação. Quando ele consumou a salvação, ele consumou sobre as 12 portas de Israel, de Jerusalém, que são os 12 filhos de Israel. Então, Jesus, ele era judeu. Ele era da linhagem de Israel e da linhagem de Judá, o primogênito. Então, todas as tribos representam as 12 portas. E os filhos, e o nome dos filhos e das portas, nós vamos ler agora em Gênesis 35, do 22 ao 26. Vamos conhecer os 12 filhos de Jacó, mais uma vez, através dessa meditação e desse arquivo da bênção de José. Gênesis 35, do 22 ao 26, vai dizer assim, na palavra, na Bíblia. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, já Israel, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Rubem, o primogênito de Jacó. Depois Simeão e Levi,
Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim, filhos do ventre. E agora vem o filho das servas. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. E Jacó voltou para junto de seu pai Isaque em Manrém, que fica em Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abrão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, sendo recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram. Quando ele peregrina com Labão, e nasce todos os seus 12 filhos, ele vem e volta para a terra de seu pai, conduzido pelo anjo do Senhor e orientado para que voltasse à terra de seu pai. E lá sepulta seu pai em boa velhice. Então Isaque morre com 180 anos. Conheceu todos os 12 netos, da qual Jacó trouxe, já como Israel trouxe para a sua terra. Conhecer, na verdade, não sabemos, porque já na bênção ele já estava velho e cego. Então, com certeza, ele teve algum contato com esses filhos para que esperasse a morte, o filho retornar. Então, esses 12 filhos são as 12 portas de Jerusalém. E essa lei, esse chamado, foi transladado por Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é da descendência do primogênito, da descendência de Judá. Então, Jesus, ele é judeu. Então, a bênção da primogenitura sobre Judá foi o seguinte acontecimento. Judá foi a tribo que restou sobre Jerusalém. Todas as outras tribos que formaram a Israel, a nação de Israel, que abundaram em multidões, em milhares de milhares, elas se dispersaram. Porém, Judá, a tribo de Judá, de onde procedeu e veio Jesus, e de onde era o rei Davi, essa tribo, Deus marcava forte com eles por causa da unção da primogenitura. Então, todos tiveram ali uma bênção genérica, uma bênção profunda, uma bênção chamada para suceder a glória de Deus. Porém, sobre Judá, que era o primogênito, foi onde a unção de Deus concentrou uma genética forte, e Judá foi a tribo que perseverou. Por quê? Porque Deus ungiu em Judá o reino de Davi. E sobre o reino de Davi foi entregue a bênção da eternidade. Sobre o reino de Davi, Deus transcendeu uma bênção eterna, ou seja, independente que os reis que sucedessem servissem ou não servissem, por isso Salomão desviou a bênção de Davi e o ministério de Davi. Todos os 40 anos de Davi que ele reinou seria um tempo preciosíssimo para a nação continuar como vínculo de uma só nação, de um só povo, de descendentes, e para aguardar o Messias, a promessa da lei, para o sacerdócio. Então, a bênção de Davi sobre a tribo de Judá era para aguardar o Messias. Então, Jesus descendeu da tribo de Judá, pela qual era o rei Davi, por causa da promessa eterna. Estes são os filhos de Judá, de Jacó, que agora é Israel. E em Gênesis 48, 17, vai nos falar algo mais importante para nos ajudar a concluir esse ensinamento, esse estudo. Estudar é nos manter seguros naquilo que nós estamos
crendo e naquilo que nós estamos vivendo. Porque ao tirar-se o que se consiste como vida e como realidade, nos virá o eterno. Então, a vida ela só tem valor enquanto ela está viva. Enquanto ela não existir mais, só o eterno pode responder à ausência de uma vida. Então, a vida eterna é para nos responder e nos trazer e nos saciar da morte. Nos saciar do quando não existir mais, do quanto o tempo passar. Então, nós temos a vida eterna para crer. O 48 e o verso 17 vai dizer assim: vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. 12 filhos, 12 tribos, uma nação chamada de Israel. Essa Israel desce para o Egito. Jacó desce para o Egito por causa da fome. Antes de acontecer isso, os irmãos de José, filho de Raquel, vendem a José. Jacó ele teve 12 filhos, 10 de Leia e 2 de Raquel. Não foi bem assim, mas foi como se fosse assim. Porque ele teve 4 de Raquel com as servas e teve 8 de Leia com as servas. Então ficou Raquel, os 2 filhos de Raquel. Raquel teve um do parto comum e o outro Raquel morre do parto. Então é José e Benjamim. Benjamim, no parto de Benjamim, Raquel se despede e morre. Então fica José e Benjamim. Então ali estavam as 12 tribos de Israel. Não era mais Jacó, agora Israel. Ao vender, os irmãos, ao marcarem José, e ao venderem José para o Egito como escravo, o processo da socialização e da comunhão dos filhos, do amor do pai. Então, quando isso acontece, ou seja, eles venderam o mais velho do amor da vida de Jacó, que foi Raquel. E ele ficou com Benjamim. Então ele desce para o Egito, e no Egito Deus trata com a vida de José. E através de revelações o faz governador do Egito. Através de sonhos e de revelações, Deus o faz governador do Egito. E através de José, Deus salva Jacó e seus 12 filhos da fome na terra de seus pais. Então ele desce e peregrina no Egito. Ao chegar ao Egito, José, casado, pai de 2 filhos, Efraim e Manassés. Então a gratidão de Jacó, além da emoção de encontrar o filho vivo, foi grande a Deus e a José, que os salvou e os trouxe para o Egito. A nação de Israel desce para o Egito nesse ensejo. E a partir de então, José é contado como um filho de Israel.
Ou seja, a nação de Israel está dentro do Egito. O Egito não tinha noção disso. O Egito não tinha noção do que tinha recebido. Era apenas a família de José que viria para o Egito, habitar no Egito. Então, José tem 2 filhos e na hora da bênção, que Jacó vai morrer, começa a abençoar cada filho e na hora de abençoar José, ele se inclina e abençoa também os filhos. E diz que a José dará sobre a terra de José e sobre a posteridade da bênção da sua tribo, possessão aos seus filhos, que são 2. E na hora de fazer esta bênção, ele faz a bênção cruzada e pela cegueira José o orienta, porém ele não muda de atitude. Então ele vem já de um processo de diferença entre decisão de bênção. Ele já veio trazendo uma primogenitura cruzada. Então ele cruza nos 2 filhos de José e dá posse entre as terras de Israel. Então Efraim e Manassés seriam 2 tribos dentro da tribo e da posse de José. A posse da terra foi dentro da porta de José. Então, a cidade ela tem 12 portas. Cada porta é um filho de Jacó. Mas quando chega na porta de José, ou quando chega na posse de José, havia 2 posses na terra que somaria a Efraim e a Manassés. E essa posse e essa bênção eram 2 bênçãos cruzadas, porque Jacó, ele dá a bênção que ele trazia sobre si. Então ele passa a bênção para Efraim e para Manassés. E a bênção maior foi para Efraim. E ele também abençoou Manassés, mas ele abençoa Efraim. Então essa é a história de Israel. É a história dos judeus sobre a verdade e sobre as portas que subiram diante de Deus e diante da glória. Então tudo o que Deus planejou fazer sobre a terra e sobre o espírito que ele chamou e que ele escolheu, houve a perseguição e houve a distorção. O que eu quero entender aqui é que há diversidade e a adversidade frente à bênção e à escolha do Senhor. Nós estamos dentro de uma guerra. Nós estamos dentro de uma luta, de uma peleja para se tirar o foco daquilo que é direção e que é escolha de Deus. Até Obadias, até os profetas, Deus ainda falava e relembrava a bênção de Esaú. Então, o lamento durou a nação inteira até Jesus. Então, aquilo veio marcando o povo. Quando ele abençoou Efraim e Manassés em linhas cruzadas, era a descendência que ia cruzar sobre a bênção, e uma bênção, a descendência do povo, era uma bênção cruzada. Então, até os profetas descendia o cruzamento da primogenitura de Esaú. E quem quebrou essa linhagem foi Jesus. O primogênito de Jacó era Judá. Judá foi a tribo que prevaleceu, a tribo de onde veio o rei Davi e onde descendeu a Jesus. Em Jesus, o sacerdócio é trocado, porque o sacerdócio ele vinha na contradição. Ele vinha sempre apresentando o cruzamento da chamada. Por que houve Saul? Porque já havia Esaú, mas a unção veio para Jacó. Então, essa luta de troca descendeu sobre o povo. Descendeu sobre o reino de Davi. Mas o rei ungido e eternamente ungido foi Davi.
Então, para mostrar que a imperfeição e a perseguição da imperfeição se torna real, nós colocamos todas as obras de Deus diante dos nossos olhos e vimos que um grande rei é ungido eternamente para conceber um filho chamado de Salomão, que segundo Deus foi a sabedoria em pessoa no tempo que ele estava no trono e que ele reinou. Há uma grande multidão. Salomão reinou sobre os 12 filhos de Jacó. Salomão reinou sobre as 12 tribos de Israel, em bastante número. Então, quando Salomão reina, Salomão desvia. Então, se há uma promessa eterna sobre o trono de Davi, quem era o filho desse trono, dessa tribo, desse reino, que ia descender a salvação, a eternidade, como Deus havia prometido? Então, foi o Messias. Então, o Messias descendia aquela bênção que por Davi foi entregue aos filhos de Israel. Então, os filhos de Israel, quando eles começam a crescer dentro do Egito, é que eles ficam diferenciados como servos e não como filhos. Quando eles saem, que eles recebem a lei e o mandamento de Deus, o processo é um outro. É o processo da palavra, até a unção do rei Davi. Quem descende nem se salva sobre o trono de Davi, que foi a sabedoria de Deus e o templo edificado. Mas o templo ouviu a voz de Deus falando de eternidade. E quem trouxe a eternidade para o templo foi Jesus, a justiça de Deus. Frente à lei, o sacerdócio perfeito, o cordeiro perfeito, o holocausto perfeito. Porque frente à lei, nem Salomão segurou a perfeição do holocausto. E todos os reis falharam. E os que acertaram descenderam o fruto com falhas e até a nação ser deportada com esse reino para um outro reino estrangeiro ao mandamento de Deus, não ao domínio, ao mandamento. Então, a deportação acontece por falha de reinos e de dominadores e de sacerdócios. Então, o reino é estrangeiro ao sacerdócio, mas não é estrangeiro ao domínio de Deus, para fazer, através deste reino estrangeiro, voltar os filhos de Israel como Deus os havia tirado do Egito. E ainda tendo o filho de Israel como um machado que cortava e que podava um cedro sobre a terra e sobre os reinos, Deus domina os gregos, os estrangeiros, através dos seus filhos, até retornarem ao lugar do templo e a trazida do Messias. O Messias descende pela tribo de Judá. Judá foi a tribo mais perseverante em estabilidade, porque Judá era Jerusalém. Então, Jerusalém do rei Davi foi edificada na tribo do rei Davi, no lugar do sacerdócio. Então, Judá foi a predominante sobre a promessa. E até o dia de hoje. Então, Jesus, quando ele vem, ele apresenta a lei, o sacrifício perfeito e abre para construir a nação pela fé no Filho de Deus perfeito. Então, quando se entra a Jesus, se troca toda uma história de vida para o seguir e aprender com ele. Por quê? Por que ele é perfeito? Ele é perfeito porque ele desce como homem, ele desce como servo para o batismo, ele desce, recebe a unção de filho de Deus, ele desce como descendente de Davi, como
concerto como nova aliança e como o Espírito Santo para salvar os corações e construir o extraordinário. Ele desce como cura, ele desce como libertação, ele desce como salvação, como bom pastor, como amigo, como pai, como Deus, como o único que fez o extraordinário sobre a terra entre as portas de Jerusalém. E ele fecha um livro, que é Israel, e abre o outro, que é o arrebatamento e a igreja. Quando ele fecha e encerra a lei e o mandamento, ele cumpre com perfeição e ele abre o evangelho para a igreja. E a igreja nasce sob o evangelho e o seu sacrifício. Servir a Deus por Jesus Cristo é andar como ele andou e fazer o que ele fez. Porque Jesus, em ser Deus, ele não veio melhor do que ninguém. Ele veio cumprindo a lei e o sacerdócio perfeito. A única diferença é que Jesus, ele não era um homem comum. E Jesus, ele não era um pecador. Ele era um santo, ele era um Deus humanizado, nato, Deus nato. Ou seja, ele operou o extraordinário e ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele, além de ressuscitar, profetizar, ele, além de mostrar os sinais, ele ressuscita ao terceiro dia para cumprir a promessa da vida eterna e do Pai da eternidade. Então, edificar a igreja não foi suficiente. Ele unge pessoas e unge apóstolos, os 12 apóstolos, que fazem tudo o que ele fez. Isso prova que ele subiu e que ele voltou. Por quê? Na mesma instância da ressurreição e da ascensão, ele faz e continua fazendo sobre a vida dos apóstolos tudo o que ele fez quando ele saiu do Jordão e com ele quando assumiu a unidade com o Pai. Então tudo prova que é verdade e uma verdade muito concretizada. Ele descende a primogenitura de Jacó e ele está sobre a igreja hoje com o livro da graça aberto e o de Israel fechado. Então, a bênção da porta de José descende duas tribos em Efraim e Manassés, pela qual ficou sobre a promessa e a bênção de Israel, que era Jacó. Essa porta ela já sobe com Jesus e já está na memória dos filhos de Israel na glória. Então Jesus, ele, quando ele vem, ele cumpre a salvação, que é o Cordeiro perfeito da lei, e ele quebra esse jugo de primogenitura e quebra o jugo da condenação do homem, pela lei do pecado, não mais pela lei do mandamento. Porque a lei do mandamento, ele, como Deus, ele cumpriu e consumou. E o que eu quero trazer em entendimento é o quanto a história ela vem na contrapartida. Mas quando ela chega em Jesus, quando ela chega em Deus, ela se consuma. E agora é conosco a igreja. Seguir e servir o bom pastor. Porque ele descendeu a tribo de Judá para firmar as 12 portas de Jerusalém, que veio pelas os 12 filhos de Israel. Então, chamar para meditar sobre essa passagem, sobre essa palavra, compreender como e de quem viemos. Nós somos descendentes de Israel. Nós somos descendentes de Jesus. Nós somos descendentes da fé de Abraão.
E estamos fazendo em Jesus o que Jesus fez, como descendente de Davi, como judeu, como da tribo de Judá, buscando obedecer a Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo. E isso faz toda a diferença para termos a eternidade com Deus, em nome de Jesus Cristo. E essa foi a bênção de Jacó, a bênção de Israel sobre a casa de José. Amém.